Boa tarde a todos. Aqui é uma grande satisfação, por vários motivos, de estar hoje recebendo o colega Marcelo Starkel aqui no nosso webinar. Eu já há uns 2 ou 3 anos conduzo webinars pela oficina de textos e eu sempre trago pessoas que, de alguma maneira, estão associadas a empreendimentos emblemáticos ou a tendências da construção civil. E essa obra que o colega Marcelo Starkel vai mostrar hoje tem um acervo de soluções de engenharia louvável. Essa é uma obra que é um orgulho, não só para os engenheiros, mas também é um orgulho para os brasileiros, porque vocês vão ver que numa mesma obra, Marcelo vai apresentar em detalhes daqui a pouco, nós temos os 2 maiores túneis do Brasil. E o terceiro também vai ser construído na sequência aí, na ampliação das rodovias da Tamoios. Eu conversei com o Marcelo antes do webinar, para nós traçarmos aqui o roteiro, e é impressionante como cada assunto dessa concessão pode virar um webinar de 2, 3, 4 horas. A parte ambiental, a parte dos túneis, a parte dos viadutos, a parte de automação, porque ela é de vanguarda em todos esses aspectos. Então, eu queria, sem mais delongas, dar as boas-vindas aí ao colega engenheiro Marcelo Starkel, e colega mesmo, porque foi meu colega na Universidade Federal da Bahia, lá no final dos anos 80, né? Entramos juntos lá na faculdade, aqui na UFA, estou dizendo aqui porque eu estou em Salvador. E, Marcelo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, e eu estou aqui ansioso para ver como foi feita aí aquela questão do transporte dos equipamentos lá com o cabo aéreo, o guindaste, quero saber sobre os túneis, e você me disse que essa obra aí tem uma parte ambiental que é também, assim, louvável. Então, a palavra é sua, seja bem-vindo, estamos todos aqui sequiosos por aprender sobre a implantação da nova subida da Serra dos Tamoios e a construção dos contornos da concessão. Boa tarde, Aldo, Maitê, boa tarde a todos aí, um prazer enorme estar aqui com vocês, e é muito, Aldo, o que você comentou aí, orgulha a gente como engenheiro, como cidadão, né? A gente não vive num país com tantas incertezas, mas a gente tem a convicção que a gente tem aporte técnico, capacidade técnica, seja em termos de engenharia, em termos de projeto, em termos de soluções ambientais, de automação, de dispositivo de segurança, que a gente não fica a dever nada a país nenhum do mundo, né? Basta a gente se organizar um pouco como nação, que eu não tenho dúvida que nós vamos em frente pelo trabalho que a gente teve condição de executar aqui. Então, é uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês. E eu vou procurar ser sucinto, gente, às vezes um pouco ligeiro em algumas informações, como eu comentei, o Aldo, a obra é muito grande, é muito multidisciplinar, digamos assim, um espaço reduzido de tempo que nós temos aqui, 50 minutos, eu vou procurar acelerar em alguns pontos, mas, obviamente, a gente vai estar à disposição aí, seja ao longo do nosso mediador do Aldo, para se surgir alguma pergunta assim, mais urgente, alguma coisa que não ficar clara, ou depois do webinar, ou mesmo depois, em outras oportunidades, a gente poder estar particularizando aí as perguntas que forem surgindo. Então, eu vou aproveitar a oportunidade aqui para começar a compartilhar as informações. Primeiro é contextualizando o que é a obra. Primeiro mostrar aí onde é que é situada essa obra, o estado de São Paulo. Ela é basicamente a obra, a concessionária dos Tamoios, que eu vou expressar um pouco mais o que é que representa ela. Ela vai ligar São José dos Campos a Caraguá, num primeiro momento. Vocês estão vendo aí em mais detalhe, né, na pontinha azul lá de cima, eu vou usar aqui o mouse, nós estamos vendo aí São José dos Campos. Essa parte azul é a rodovia já duplicada, ela foi duplicada pelo governo do estado de São Paulo há coisa de 6 anos aproximadamente. Algumas coisas nós vamos ver mais detalhe aí para frente, gente, num detalhe um pouco maior. A parte verde é exatamente o empreendimento que eu vou focar um pouco mais nessa apresentação, né? Que é exatamente a subida da Serra dos Tamoios, né? Uma obra de 22 quilômetros. Para contextualizar também, vocês estão vendo aí esse macarrãozinho vermelho aí, é a Serra Antiga, né? Então, vocês veem aí a diferença de traçado, de concepção da obra, né?
o que era a rodovia antiga, né? Uma rodovia, assim, eu diria que até muito moderna, mas para a época que foi construída e projetada há 60 anos atrás, mas está sendo substituída por essa verde. Na sequência, ela vai ligar aí esse pedaço amarelo, que são os contornos da cidade de São José dos Campos e Caraguatatuba. Vou falar propriamente aqui da obra de duplicação agora, nós vamos começar a falar. Eu achei importante, antes, gente, vocês entenderem aí a importância econômica. O que é que representa essa obra? Ela liga São José dos Campos, que é um grande polo industrial de São Paulo, né? É sede, dentre outras coisas, da Embraer. Existe uma refinaria da Petrobras aqui em São José dos Campos. É a capital do Vale do Paraíba, né? Que é a região altamente industrializada de São Paulo, ao litoral norte de São Paulo, que possui, lá embaixo, o segundo mais importante porto de São Paulo, que é o Porto de São Sebastião, né? E vocês vejam aí a rodovia antiga, aquele macarrãozinho lá que eu mostrei há poucos, qual é a situação dela atual. Eu fiz questão de pegar uma foto aérea, e isso, inclusive, essa foto foi tirada dentro de uma chuva muito intensa que nós tivemos aí há coisa de 5, 6 anos aí atrás, que nós tivemos aí praticamente 30 desmoronamentos, né? É uma região que ela chove em torno de 3 metros por ano, então já mostra aí a dificuldade não só do empreendimento em termos de engenharia civil, como a dificuldade de você manter operando uma rodovia nessas condições que vocês estão vendo aí, né? Dentro, 100% dentro, a rodovia descida da Mata Atlântica, é uma reserva florestal, né? E uma reserva florestal assim que eu acho que muito orgulho o Brasil, o Estado de São Paulo, porque ela é extremamente bem preservada, né? Aí nós temos onça, todo tipo de animal, mas vocês vejam que é uma rodovia que realmente não atende mais às necessidades viárias do país e dessa região em particular, né? Nós temos tido aí nessa rodovia, que é administrada hoje pela Tamoios, pela concessionária dos Tamoios, que é uma concessão normal, uma concessão de rodovia, né? Que tem praça de pedágio, tem guincho, tem ambulância, tem uma rodovia muito moderna que está lá acima do Planalto, como eu mostrei há pouco, mas tem essa descida da Serra, que ela está numa condição razoável, mas ela tem suas limitações. Já pelo projeto antigo que foi feito, em termos de traçado, em termos de soluções de contenção, vocês vejam aí que a gente tem que fazer bastante intervenção aí para segurar a rodovia dentro de padrões mínimos de segurança e conforto, mas ela tem suas limitações de projeto, né? Como eu falei há pouco, para vocês terem ideia, face à enorme pluviosidade que a gente enfrenta, essa rodovia, sempre que chove mais de 100 milímetros, nós temos que fechar em 72 horas, e isso aqui é habitual, já tivemos anos que aconteceu isso aí 12 ou 13 vezes, nós temos que fechar a rodovia, né? A concessionária ela tem um centro de controle operacional que monitora todas as circunstâncias da rodovia, via câmara, via pluviômetro, via estações de monitoramento, e quando atinge essa pluviosidade, a gente é obrigado a fechar a rodovia pelas condições que eu falei há pouco. Qual foi a solução apresentada pelo Estado de São Paulo e que nós fomos contratados enquanto concessionária para fazer, para solucionar esse problema em definitivo? Vocês estão vendo aí o traçado implantado, né? Eu queria salientar que, inclusive, essa obra já está 97% concluída, né? A expectativa de inaugurá-la é no final de fevereiro. E qual é a situação aí que foi adotada? Vocês estão vendo aí um funcional, aquele, digamos assim, aquele macarrãozinho lá. Vocês estão vendo aqui um pouco mais de destaque, ó. Aqui é a cidade de Caraguatatuba, a rodovia velha, né? A gente vai subindo aí. Então, são curvas muito sinuosas, né? Isso para vencer um espaço aí de praticamente 800 metros de nível, né? Naquela condição muito difícil. Então, a solução adotada foi essa concepção que vocês estão vendo aí. É uma obra, basicamente, ela é composta de túnel e viadutos. Eu vou mostrar um pouco aí para frente quais são os dispositivos que nós temos dela, né? E vou focar um pouco mais nos dispositivos assim que eu acho que chamam mais atenção aí, enquanto solução de engenharia, enquanto obra de engenharia, e como o Aldo comentou há pouco, por que não dizer em termos de solução ambiental também, né? Porque uma das grandes dificuldades aí, em termos de concepção do projeto, foi afetar o mínimo possível o meio ambiente, né? As exigências ambientais foram muito grandes, né? Essa serra também, em termos geológicos, é uma serra, ela movimenta-se 2, 3 centímetros por ano, muito pouca gente sabe disso, né?
Então, segundo os entendidos de geologia, e o Aldo é uma das pessoas aí que pode até conhece e afiançar isso, ao longo de milhares de anos, de milhões de anos, isso aí vai se transformar, na verdade, numa planície, né? Ela vai avançando no sentido do litoral e existe essa movimentação. Então, toda essa complexidade redundou nesse projeto aí que eu, em linhas gerais, vou apresentar para vocês. Falando aí mais uma vez na obra, 97,3% concluída, já em 30 de outubro, né? Hoje ela chegou a gerar 2.721 empregos, né, ao longo da obra. A obra começou em 2015, a expectativa de término é em fevereiro de 2022. Os municípios atendidos, os órgãos fiscalizadores aí, a Artesp, a Agência de São Paulo, a CETESB, a Fundação Florestal, da o DEFAL, né? Como eu falei, a parte ambiental aqui ela é muito expressiva, o acompanhamento aqui é muito sistemático, a gente tem veterinários, biólogos, uma equipe aí ambiental muito forte nessa obra, né? Um investimento de 2,9 bilhões de reais, database junho de 20, né? Isso mediante parte pequena a receita da concessionária, mas a parte aporte público, né? Aporte público, que é o que tem condição de viabilizar uma obra dessa magnitude. 21,05 quilômetros de extensão. Desses 21,05, 4 quilômetros já estão, inclusive, entregues à sociedade, né? Que é a parte que eu diria menos difícil, mais convencional da obra, que é já no Planalto, né? Então, é uma obra que tem solução de engenharia interessante, mas é uma obra que eu diria quase convencional. Os 17 quilômetros restantes de rodovia, nós temos 12,8 quilômetros aí de túnel, 2,6 quilômetros só de viadutos, e 2,1 de quilômetro de terraplenagem na serra e os outros 4 aí no Planalto, né? Qual foi o objetivo dessas soluções aí? Basicamente, túnel e viaduto ao longo da serra. Preservar o meio ambiente e não estar exposto às intempéries do tempo e o deslocamento da serra, que são muito robustos, muito importantes aqui, e habitualmente criam dificuldades aí, seja de manutenção da via e até em algumas situações até de fechamento da serra, né? Eu vou começar aqui pela parte do litoral, né? Nós estamos aí na cota 2. Eu vou voltar até um pouquinho aqui, gente, para vocês verem. Esse viaduto que a gente está começando a mostrar, que é o maior viaduto da obra, ele representa exatamente, ó, eu vou passar aqui com a setinha do mouse, aqui você tem um trevo do contorno de São Sebastião e Caraguatatuba, está saindo da cota 2, né? Que é a cota de início da obra, vai chegar até a cota 800 lá em cima. Então, exatamente esse viaduto aqui, o viaduto 6, que eu estou mostrando no mouse. Ele é um viaduto de 900 metros de extensão. Ele já está pronto, né? Você tem pilares aí até de 35 metros de altura e, a partir daquele ponto lá que já começa a serra, começa o Parque Estadual da Serra do Mar. Vocês estão vendo ali para frente e já tem o emboque do túnel, e a partir daí a obra praticamente ela se desenvolve ou em túneis ou em viadutos, inclusive incluindo esse aí que nós estamos vendo, né? O canteiro da obra está aqui embaixo, distribuído, né? Aqui embaixo. A partir daí o núcleo estadual da Serra do Mar, que tem uma série de obrigações ambientais aí muito, muito importantes e muito interessantes. Aqui nós já estamos aqui. Eu vou voltar para aquela fotozinha original. Então, o que acontece aqui nessa obra? Você saiu do viaduto 6, aí você atravessa nesse túnel 5, é um túnel com 3.700 metros de extensão. Ele hoje ele já está furado, né? Inclusive ele já está na fase final de acabamento com equipamentos. E onde está aqui a setinha é exatamente aquele ponto que eu vou mostrar a próxima foto. A próxima foto aí é o desemboque desse túnel 5, 3.750 metros de extensão. Ele, por si só, já seria o maior túnel do Brasil, né? Já seria o maior túnel rodoviário do Brasil. Então, nós vamos voltar para ele aqui, para vocês terem um pouco mais de condição. Então, é o desemboque desse túnel. Você atravessa, vocês vejam que interessante aí essa foto, mostra exatamente o traçado da rodovia velha, né? Passando aí por baixo. Cabe salientar que essa rodovia ela vai ser só de subida, A rodovia velha ainda vai ficar sendo utilizada só para descida, né? Então, você vai ter 2 faixas aí de subida da serra, pela Serra Nova, pela Obra Nova, com acostamento, né? São 2 faixas de 3,60 com acostamento.
e 2 faixas de descida com acostamento na rodovia velha, né? Isso, quem é daqui da região de São Paulo, talvez conheça um pouco, mas essa rodovia, principalmente nos feriados, ela fica aí com 40, 50 quilômetros de engarrafamento, e dá para entender bem por que a dificuldade, né? Você imagina uma serra dessa, com tráfego nos 2 sentidos, dos 2 lados, bastante gente no litoral, com a restrição, inclusive, todo grande feriado aqui, imagine o que os portos sofrem com isso. A gente é obrigado hoje a impedir o trânsito de veículos pesados nos feriados, né? Nos feriados, a gente é obrigado a impedir o tráfego exatamente para desafogar um pouco face o grande engarrafamento que a gente enfrenta. Eu queria chamar a atenção aí também em relação ao meio ambiente e às soluções de engenharia, o desmatamento mínimo que foram feitos aí, as intervenções mínimas que foram feitas na Serra, exatamente para evitar a redução da Mata Atlântica e a preservação da Mata Atlântica aí no local. Então, vocês estão vendo esse viaduto aí, que foi feito em cima da rodovia existente, né? É uma rampa aí máxima de 5%. Quem conhece um pouco de traçado de rodovia sabe que com uma rampa dessa, e com esse tipo de raio de curva que nós temos aí, você não sente praticamente a velocidade, né? Então o conforto para o usuário é muito grande, né? A gente já está com essa rodovia, inclusive, circulando, você teria até condições de subir com a velocidade aí muito maior, mas a velocidade diretriz adotada por segurança, por tratar-se em túnel, numa região ambientalmente sensível, a velocidade vai ser de 80 km por hora na subida, né? Contra uma velocidade aí que nós temos média para um caminhão na subida aí de 30 km por hora, e com engarrafamento piora muito a situação, né? Piora muito, piora muito. Eu vou um pouco para frente agora, nós vamos aqui encontrar o que será, que já está perfurado também, o maior túnel rodoviário do Brasil. Ele tem 5.550 metros de extensão, ele tem 22 passagens de segurança, que eu acho que é um ponto importantíssimo também em relação à maioria dos projetos de túneis vingindo no Brasil, né? Você tem túneis de serviço de segurança aí que vão possibilitar, num incidente qualquer, a gente puder evacuar esses túneis com muita facilidade, e o túnel principal, né? Eu vou fazer também uma observação aqui interessante. Quando se concebeu essa obra, seriam 2 túneis, o T3 e o T4, inclusive por isso que ele chama túnel 3 e túnel 4. Nos levantamentos preliminares que nos foram fornecidos, houve um erro de topografia, né? Visto que foi feito com voos aerofotogramétricos, e embaixo do que tinha da copa de árvore não conseguia se acessar, não foram feitas trilhas aí para um levantamento topográfico mais preciso, e houve um erro aí de praticamente 5 metros. Então, qual seria a solução adotada? Ou você levantar o túnel, coisa de 5, 6 metros, e aí teria um viaduto maior, aí teria um pontilhão aí nesse tal VEG, que eu vou passar aqui a seta. Gente, eu estou sendo um pouquinho rápido, porque é muita informação. Se o Aldo quiser tirar alguma dúvida, alguma observação, nós estamos às ordens, né? Mas qual foi a perguntas aqui, Marcelo, mas eu prefiro que você vá avançando, daqui a pouco eu faço a primeira pergunta. Pronto, porque, como eu falei, é muita informação, né? Se você levantasse muito túnel, ia ficar numa região geologicamente muito estável. Então, qual foi a opção? Foram fazer um ajuste nesses 2 túneis e emendar o túnel 3 e o túnel 4, né? A consequência em termos de segurança, em termos de solução e até de segurança, né? Nós passamos a ter um túnel aí de 5.550 metros, né? Inclusive, é uma solução interessante, muito interessante também, porque o bombeiro, por conta disso, e houve um envolvimento muito grande das partes de segurança aí, e do bombeiro em particular de São Paulo, ele exigiu a construção de um shaft, né, de uma chaminé que saía nessa região, exatamente para possibilitar a exaustão dessa situação. Quem pensa assim, uma chaminé é uma coisa simples, né? Essa chaminé aí, ela deve ter de diâmetro aí aproximadamente 80 metros quadrados, né? Ela tem a seção, grosso modo, de um túnel de metrô. Então, só a chaminé desse túnel, ela tem uma seção de um túnel de metrô, todo escavado em rocha e com exaustores aí para você dar uma
uma condição de conforto, segurança e não terem gases tóxicos aí dentro. Marcelo, por que esse túnel tem um formato de alça? Por que esse túnel é sinuoso e não mais retilíneo? Essa é uma pergunta muito interessante, Aldo. E veja o seguinte: você tem um desnível aí de 800 metros em praticamente aí 15 quilômetros, né? Então, o traçado escolhido é, digamos assim, é o lugar geométrico. Lembrando as nossas aulas aí de matemática, de geometria, ela é o melhor traçado possível, o mais curto, assumindo-se uma rampa máxima de 5%. Uma rampa máxima de 5%. Então, ela está muito associada aí ao conforto e à segurança da subida, principalmente dos caminhões, né? Uma rodovia Esse é o desenvolvimento que você precisa ter aí da curva para conseguir vencer essa diferença de nível, mantendo uma rampa máxima de 5%, correto? Exatamente. Usando uma linguagem puramente matemática, é o lugar geométrico dos pontos aí, cuja rampa é máxima de 5%, com o menor percurso possível. Em linhas gerais, é isso. Beleza. Isso para o caminhão faz uma diferença assim, enorme. Eu não sei se todos conhecem aqui a Dutra, por exemplo. A Dutra, que é uma rodovia muito boa, né, tratando-se do Brasil, você tem rampas ali de 7%, 8%, 9% em algumas situações, aqui mais perto de São Paulo, tirando a Serra das Araras, né, que aí já é uma condição assim, muito difícil. Né? E, eventualmente, quem pega o fundo do caminhão ali vê a confusão. Aqui, um caminhão desses modernos, com a rampa dessa de 5%, se ele não tiver com excesso de carga, ele consegue subir aí a 100 por hora. Né? A gente vai limitar a velocidade por uma questão de segurança dentro do túnel. Mas a premissa é exatamente essa, manter a rampa de 5% com o menor caminhamento possível. Vamos em frente. Esse ponto específico é o que muito nos orgulha. Aí, embora eu vou contar aí uma particularidade depois, não foi o local que nos deu mais trabalho na obra. Né? Nós estamos aí no emboque do túnel 3-4, com o V3 e o V2. Eu só vou voltar um pouco aqui. Opa, voltar, gente. Já estou antecipando aqui as grandes assim, características assim, mais bacanas dessa obra. Nós estamos exatamente nesse pontinho aqui, olha, gente, que está a serra aqui. Então, vocês vejam, esse local aqui, você não tinha rodovia, era uma mata absolutamente fechada. Eu não teria, assim, pudor em dizer que nunca foi atingida pelo homem, né? Talvez fosse, na época, não diria mais inacessível, mas menos conhecida do que a Lua, né? Porque realmente era um lugar que tinha muita proteção ambiental e a gente precisava fazer um viaduto daquela magnitude ali, né? Então, qual foi a... Nem o cacique Cunhambebe, o grande líder dos tamoios, nem sequer tenha passado por ali, né? Muito provavelmente. Rapaz, eu não sabia desse cacique, não, mas você, como é um profundo conhecedor, não só de engenharia de história, eu vou até pesquisar depois, viu, Aldo? Vale a pena. Quem me deu uma aula desse cacique aí é Eduardo Pimentel, que está nos assistindo aqui. Mas siga em frente. Bom, mas vocês vejam aí, esse viaduto, eu diria que esse viaduto, inclusive, a concepção, a solução dele, ele foi muito premiado, não só no Brasil, no exterior, Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, na comunidade europeia ele já ganhou prêmios, aqui na própria Artesp como solução de engenharia. E vocês vejam o seguinte, qual foi a ideia desse viaduto? A ideia não, a premissa que a Artesp adotou, que os órgãos ambientais, CETESB, etc., adotou. Rapaz, você pode fazer o viaduto que você quiser aí, mas você não pode desmatar nada. Né? Então, veja, um viaduto nessa altura, com essa complexidade, com essa dificuldade. Então, qual foi a solução que a concessionária e que a empresa, a nossa terceirizada aqui, a Queiroz Galvão, adotou? É um famoso cable crane. Eu vou depois passar um videozinho aí rápido, né? Eu acho que vale a pena e depois vou disponibilizar para a turma. São dois teleféricos, né? É um teleférico, desculpe, vocês estão vendo as torres aí. É um teleférico que ele tem a capacidade nominal de 20 toneladas, embora seja dimensionado aí para 100 toneladas, né? E todo o material da obra, todo o equipamento da obra, toda a mão de obra do empreendimento, ele foi feito por intermédio desse cable crane. Essa solução aí, o acesso para se montarem essas bases foram feitos por 2 helicópteros, né? 2 helicópteros aí, a gente vai ver um pouquinho isso aí no vídeo.
Eu até preferia, talvez, o seguinte, passar o vídeo aí comentando aí a complexidade e as dificuldades aí. Então, por exemplo, vocês verem essa escavadeira pelada, né? Ela, para acessar a obra, ela foi feita aí por intermédio desse equipamento. E vou voltar um pouco antes de passar o vídeo, rapaz, eu sempre estou indo para trás aqui. A montagem foi feita por esses 2 helicópteros com capacidade de carga de 20 toneladas para poder levar os equipamentos, as fundações aí dessas treliças que apoiam aí o cable crane e, inclusive, a construção do viaduto é um viaduto assim muito interessante, né? Que é uma solução assim atípica, né? Ele é construído de cima para baixo, né? Então a gente desceu aí com o pessoal, montou as fundações, fez os pilares e ele foi montado, né? Todo o tabuleiro aí pré-moldado, todas as vigas, etc, de cima para baixo, né? E realmente quem passa lá, eu acho que a foto não dá a dimensão do que se trata, né? É até interessante. Nós, como concessionária de rodovia aqui, depois do viaduto pronto, já tem mata crescendo assim, que a gente vai ter que podar as árvores aí que já estão crescendo aí para cima, né? Para não prejudicar o trânsito, né? As árvores vão ser preservadas, mas vão ter que ser podadas, né? Gente, eu acho que... Eu vou passar os dados aqui primeiro. Eu vou passar os dados aí para a gente ter a dimensão, os dados para vocês terem ideia aí do que se trata. Deixa eu baixar. E aqui é o tempo que eu vou preparando o vídeo aqui, né? São 2 torres de 35 metros e 42 metros, 400 metros entre as torres, montagem com a ajuda de helicóptero, capacidade de 20 toneladas. Foi preservada uma área de 40 campos de futebol, uma área preservada, né? Quer dizer, um país que se briga tanto para você... aquele volume que está se fazendo na Amazônia, então isso muito nos orgulha, né? Operou entre fevereiro de 2019 e setembro de 2020 e já concluiu a obra. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Ou seja, não tem nada daquela história de abrir picada e sair arregaçando aí a vegetação, não, né? Rapaz, infelizmente é assim hoje em dia, né? Se você abrir, não precisa nem ser uma picada, né? Se você tirar um arbusto aí, rapaz, deixa eu voltar aqui. Rapaz, o rigor da fiscalização ambiental aqui, seja da Polícia Ambiental, seja da CETESB, ele é imenso, né? Ele é imenso. E, então, realmente, nenhuma hipótese de fazer qualquer tipo de intervenção. É como eu falei, a parte ambiental é um capítulo à parte nesse empreendimento nosso, né? E muitas interfaces assim com a engenharia, né? Então, digamos assim, eu fiz questão até de falar bastante do meio ambiente, alguma coisa até mais no fim, mas é uma coisa que nos deixa orgulhosos, uma coisa importante e que, digamos assim, forçou a barra para trazer soluções de engenharia aí absolutamente inusitadas em se falando de Brasil, né? Esse equipamento, inclusive, é austríaco, né? Os austríacos tiveram que vir aqui, inclusive, para nos auxiliar na montagem. Rapaz, e até no treinamento, para você ter ideia do pessoal do helicóptero, né? Porque esse pessoal está acostumado a montar plataforma no mar, e no mar é bem mais tranquilo, por incrível que pareça, do que numa serra dessa, que você tem vento canalizado, tem térmica, né? Chove bastante, né? Então, nada de picada, hipótese nenhuma, né? Aí realmente é uma coisa bastante... Como era a fundação desses viadutos, Marcelo? Eram estacas cravadas? Eram estacas cravadas, exatamente, estacas cravadas. Os bate-estacas todos foram levados via cable crane, né? E o pessoal, inclusive, né? O material de construção, cimento, estaca gravada. Estaca gravada. E essas estacas, inclusive, tem algumas soluções interessantes aí, que infelizmente não é minha especialidade, mas se a gente tiver uma oportunidade depois, até de fazer um webinar, é mais um webinar, entendeu? Mais uma dica aí para vocês. Elas são estacas especiais porque ela pressupõe a movimentação da serra, né?
como eu falei, essa serra ela desloca 3 centímetros por ano, até 3 centímetros, né? Em um ponto ou outro não. Então, essas estacas foram concebidas, estacas e blocos nessa condição, entendeu, Aldo? Passando daquele trecho, eu acho sempre interessante contextualizar na obra. O que é que nós fizemos aqui? Nós estamos subindo a rodovia, passando na região do Cable Crane. Então, se vocês virem a setinha aqui, ó, se vocês virem a setinha, a gente está... Opa, deixa eu voltar um pouco mais na obra toda. Isso era tudo simultaneamente, Marcelo? O túnel, o viaduto, era tudo simultaneamente? Tudo de uma vez. Rapaz, uma das dificuldades, Aldo, aí era o seguinte, sempre que possível, simultaneamente. Mas tinha algumas situações, eu vou falar aqui do túnel 1, por exemplo, a gente não tinha possibilidade de acesso antes de furar o túnel de um lado. Então, o ideal para cumprir os cronogramas era sempre abrir todas as frentes de emboque possível. Porque o caminho crítico, obviamente, você está vendo aí a perfuração, né? E só que em algumas situações simplesmente não conseguia acessar, né? Então, tem questões construtivas aqui muito interessantes. Por exemplo, para dar o avanço pertinente, eu vou falar um pouco do túnel auxiliar lá na frente, mas a gente avançava com o túnel auxiliar, que era uma seção menor. Aí, quando chegava com 200, 300 metros de avanço, e a frente do túnel principal estando lá atrás, a gente entrava na ligação e vinha com 2 frentes atacando, para exatamente ganhar tempo para conseguir cumprir os prazos contratuais previstos. Não sei se ficou claro. Né? Ficou. Você abria como se fosse uma janela, fazia um emboque, abria uma janela e começava a escavar em 2 lados. Exatamente. Porque essa janela era uma janela já prevista, porque era a saída de emergência do túnel a cada 250 metros. Não sei se você entendeu. Então, a gente pegava o túnel auxiliar, está entendendo? Que tem uma seção de metrô, como eu lhe falei. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, as seções, vai ficar um pouco mais claro. E aí você conseguia avançar com mais velocidade, com 2 frentes, né? Está entendendo? Para conseguir cumprir os prazos de obra. Mas teve situação que nem isso foi possível fazer, e eu vou falar um pouco mais lá para frente, né? E aí vai ficar um pouco mais claro quando eu chegar lá na frente para mostrar para vocês. Essa cortina aqui, opa, desculpa, estou indo, às vezes eu acelero um pouco. Essa cortina aqui, eu acho interessante o seguinte, é o único trecho de terraplenagem assim robusta, né? Desses 17 quilômetros, exceto os 4 do Planalto lá em cima, né? Eu poderia falar que é a maior cortina atirantada do Brasil, assim, quase com certeza, mas pode ser que exista uma similar. Eu, particularmente, não conheço uma cortina desse tamanho, né? Vocês estão vendo aí os dados dela, né? 350 mil metros cúbicos de escavação, 5 mil metros quadrados de cortina, 3.306 metros quadrados de solo grampeado, 2.400 metros cúbicos de concreto, 360 toneladas de aço, 32 mil metros de tirante, 24.600 chumbadores, né? E 1.900.000 quilos de calda de cimento. Essa cortina parece... Só isso aí já é uma grande obra. Essa já é uma grande obra. E aí, voltando à questão ambiental, essa cortina deu um trabalho danado para fazer. Por quê? Primeiro, pela execução em si. E segundo, o seguinte, o meio ambiente, ele não queria que nem isso tivesse. Porque vocês vejam, mesmo com a cortina dessa magnitude, com esse valor aí, você deve imaginar pelos quantitativos, você é homem de orçamento, mas mesmo assim ela fere a Mata Atlântica, né? Ela fere. Então vocês vejam a dificuldade que é fazer essa obra. É um trecho que a gente não teria como fazer aí uma solução, um pequeno túnel aí, ia ser muito problemático fazer um pequeno túnel, além de caro. E imagine o seguinte, se a gente fosse dar uma solução definitiva na Serra Velha, com aquele traçado lá antigo, a gente teria que fazer cortinas ao longo de toda a extensão da obra com esse tipo de cortina, né? A cortina aí no ponto mais alto tem praticamente 30 metros de altura, né? Vocês estão vendo aí a rodovia velha aqui na setinha passando, né? Lá na frente está assim, a anteninha, a torre do Cable Crane, né? E nós já vamos embocar aí no próximo túnel, né? Nós já vamos embocar no próximo túnel. Então, essa cortina a gente reputa aí como uma obra assim, bem interessante, bem bacana, bem importante, né? Vamos em frente. Nós estamos entrando aí no emboque do túnel 1, que é o último túnel. Esse túnel, gente, infelizmente não dá para mostrar todas as fotos, tudo que nós temos, mas foi o túnel que nos deu mais trabalho, né? Por quê? Era a região mais alta e a região mais fraturada de túnel. Foge o senso comum, mas para a maioria aí que é engenheiro é mais ou menos lógico. Quanto mais sã a obra, aqui é um basalto, né? Quanto mais sã a obra for,
mais rápido é o avanço da obra. Então, por uma questão de segurança, a empresa adotou 5 metros como avanço máximo da obra, 5 metros por dia. Essa obra trabalhava 24 horas por dia, de segunda a sábado, e o domingo, basicamente, para manutenção dos equipamentos. Vocês estão vendo aqui, ó, na setinha, o túnel principal, ele tem uma seção de 120 metros quadrados, e o túnel auxiliar, que é um túnel de emergência, que eu vou falar um pouco mais dele aí para frente, é o túnel de emergência, né? Então, eventualmente, quando você evoluía pouco no principal, você avançava o auxiliar, abria uma perpendicular, que é exatamente a passagem da emergência, e vinha caminhando do meio da montanha para fora, para você ter uma velocidade maior, até se encontrarem, digamos assim, as duas frentes de trabalho, né? As duas frentes de trabalho, né? Qual foi a dificuldade enorme desse viaduto? Era um túnel de 1.750 metros, esse T1, né? Que vai ser aí, no caso, o terceiro túnel em extensão. A gente achou que ia ter muita facilidade nele, só que os ensaios e as sondagens eles não se mostraram realistas com o que nós encontramos ao longo do túnel. Esse túnel está muito lá em cima e ele chovia dentro do túnel, literalmente. Em alguns lugares, a gente tinha assim, 30, 40 metros de recobrimento, só que a rocha muito fraturada e chovia dentro do túnel, mas chovia mesmo, gente. Aquele negócio assim da gente ter que usar capa de chuva pela infiltração, e eu diria que as soluções também de drenagem é mais pelo menos uma parte do webinar, né? Então, o que aconteceu? Nesse túnel, a gente só podia avançar meio metro por dia. Meio metro por dia, né? Por uma questão de segurança, uma questão de produtividade do equipamento também. Essas obras também não deu para falar ainda, mas eu vou mostrar as fotos lá na frente. Elas foram feitas com perfuratriz de VIX, né? Que são jumbos, né? São finlandesas, completamente automatizadas. Ela tem, eu não chamaria de inteligência artificial. O material da escavação ia para onde, Marcelo? Não entendi. O material de escavação, ele tinha ações. A primeira é o seguinte: os corpos de aterro no Planalto, todo esse material escavado iriam para os corpos de aterro do Planalto, que nós tínhamos aterro assim, bastante grande lá. Ou para britagem, para fazer, seja o revestimento asfáltico, que é muito pouco, só no Planalto, seja o concreto da obra, inclusive do pavimento, né? O pavimento é de toda a rodovia em concreto, né? 27 centímetros de concreto, e concreto rolado embaixo, né? Que é a subbase, né? Concreto rolado, né? Concreto compactado a rolo, o famoso CCR, né? Então, essa pedra, mas mesmo assim vai ter uma sobra, né? Como pedra é um material assim, de grande uso aqui na região, a gente deve usar parte que sobrou para o contorno lá de baixo, né? Já existia esse interesse em usar, e nós estamos cedendo material excedente muito para prefeituras que estão usando para obras diversas aí, né? O material excedente, até porque é uma rocha muito sã, né? Uma rocha muito sã, muito boa, a obra assim, é uma pedra de primeira qualidade. Então, qual foi a dificuldade que nós enfrentamos? Esse túnel atrasou muito a obra, muito por uma questão assim prática, imponderável, né? Então, os viadutos que nós fizemos, eu não vou ter a chance de mostrar aqui hoje, mas a gente pode até disponibilizar aí as fotos depois. Ele teve que se furar dessa maneira que eu falei, né? Sempre abrindo a frente, adiantando uma, adiantando outra. Os pré-moldados foram feitos dentro do túnel e essa região aí era absolutamente virgem, né? Quer dizer, se o cacique Tamoio não chegou naquela, essa era mais difícil ainda, né? Então, a gente teve que fazer o lançamento de viga por dentro dos túneis, né? Mudamos a solução com vigas metálicas, né? O pessoal teve que descer aí nessa ravina aí, desse Talveg. Inclusive, tem uma cachoeira lindíssima que foi preservada aí do lado, de rapel. Essas cortinas todas foram feitas de rapel, né? A primeira, digamos assim, o primeiro approach dela, né? Até você acessar o local. Então, deu muito trabalho, atrasou bastante a obra, mas, felizmente, nós conseguimos chegar no prazo adequado, né? No prazo adequado é um dos pontos, assim, inclusive, mais bonitos, porque é Mata Atlântica absolutamente virgem, né? Absolutamente virgem. Bom, chegamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, só voltando aqui para contextualizar também onde é que nós estamos chegando agora. Nós estamos chegando agora na parte praticamente convencional da obra, né? Você está saindo do túnel principal, aí está chegando, aí chama no que nós chamamos aqui de Planalto, né? Aqui é mais ou menos nas imediações Cota 800, né? E aí você já pega uma pista aqui que nós acabamos de duplicar, é uma pista de 4 quilômetros aí,
É uma duplicação assim, bastante bacana, mas é uma obra basicamente convencional. Aqui nós temos uma ponte de 300 metros, né? É a área de Mata Atlântica, ainda área de reserva florestal, mas a obra aí já está, inclusive, entregue à população, já ganhou, como é que eu poderia dizer? Já está operando, né? Já está operando, eu vou mostrar ela aí para frente, essa rodovia pronta aí. Já existia uma... Marcelo, eu tenho algumas perguntas aqui, desculpe te interromper, é porque só para a gente não ir deixando, não ir represando Claro, aqui as claro. perguntas, a superestrutura naquele trecho do cable crane foi moldada em loco ou era pré-moldada? Não, digamos assim, a superestrutura, a parte dos pórticos, a parte metálica, né? Tudo pré-moldado, tudo pré-moldado, tudo pré-moldado. Certo. Uma pergunta Na aqui. verdade, é o seguinte, existe esse equipamento, a gente pode detalhar também um pouco mais depois, e aí é um equipamento austríaco, então é muito interessante. Tudo, eles passaram em projeto, esse projeto dos pórticos, da infraestrutura toda, foi feito aqui no Brasil, pré-moldado, né? E a gente levou por intermédio do helicóptero, as fundações também, o pessoal foi de helicóptero, a gente montou. O que é importado, que ele não abre mão, que é montado na Áustria. São como é que eu chamaria? Me fugiu a palavra aqui. Os joelhos, porque eles trabalham, né? As conexões, entendeu? A fundição que trabalha entre a peça principal, né, da superestrutura e a fundação. É praticamente um adjunto, um joelho, né? Um joelho que movimenta. Isso vem da Áustria. E o cabo, eu não me lembro bem quantas polegadas são, mas o cabo de aço, que é dimensionado para 100 toneladas, ele deve ter aí praticamente aí 4 polegadas, o cabo de aço, né? Então, esse cabo vem da África, né? E é a montagem toda acompanhada pelo pessoal austríaco, né? E o resto foi feito aqui no Brasil, mas com um projeto que eles nos forneceram. Ótimo. Tem uma pergunta aqui de Cláudia Correia. Ela tem uma pergunta sobre dois viadutos que aparentemente estão inoperantes. Um próximo à Faculdade Módulo, na rodovia sentido Ubatuba, o outro próximo à rodoviária de Caraguatatuba. Eles compreendem o contorno de É a Caraguatatuba? Carla, né? É a Carla? Cláudia. Cláudia, oi, Cláudia, tudo bem? Cláudia, veja o seguinte, a pergunta é muito importante ela vai ser respondida com mais tranquilidade aí no fim, mas eles fazem do contorno de Caraguatatuba e São Sebastião que eles estavam a cargo do Estado, né? O Estado ele não conseguiu completar esses contornos, né? Eu vou falar um pouco mais dele para frente aí, se der tempo, né, Aldo? Como eu falei, é muito assunto, né? E nós estamos assumindo essa obra a partir de outubro. Então, eles vão fazer parte do complexo, mas não dessa obra. Essa obra vai ser entregue em fevereiro. Então, esses viadutos que estão lá estavam, né, paralisados até outubro. A concessionária assumiu essa obrigação, foi feito um aditivo ao contrato e nós vamos complementá-los, mas vai ser feito, sim, através do contorno de Caraguatatuba e São Sebastião. Eles vão emendar com essa subida da serra aí para compor todo o complexo. Eu vou ter a oportunidade de mostrar aí funcionalmente mais para frente, mas fique tranquila, Cláudia, que você, se Deus quiser, num menor espaço de tempo possível, que são aí em torno de 26 meses, né? Já visto que a gente, a partir de outubro, você vai poder usar aí esses viadutos aí, nós estamos mobilizando para dar andamento a essa obra. Bom, vamos em frente. Eu queria mostrar aqui também, como eu falei, muitas perguntas surgirão, mas pelo menos para o pessoal dar um insight aí do que é a obra, né? Eu estou mostrando aqui nessa segunda foto, é bem interessante, é aquele ponto lá, quando você finalmente alcançou o lado posterior, o fim do túnel 1, né? O fim do túnel 1 aí, que você conseguiu, no caso do túnel 2, desculpe, o túnel 1 demorou um pouco mais. Então, o túnel 1 comunicaria com o túnel 2 por intermédio do viaduto, e é um lugar aqui que nunca tinha sido tocado antes pelo homem, né? Então, vocês sentem aí dimensão, a dificuldade do trabalho. Obviamente que o túnel não está pronto, ele tem que ser reperfurado ainda, né, para fazer os acabamentos, rebaixos, etc. Na foto da esquerda, vocês estão vendo aí já o túnel acabado, o revestimento é concreto jateado, vocês já estão vendo aí alguma coisa em cima, né, na foto 2, opa, desculpe. A acabadora de concreto, uma acabadora virgem, né, fazendo o pavimento de concreto aí, que vai ser o acabamento definitivo da obra, né? Aqui na lâmina de baixo,
Você já vê aí o pavimento pronto, com suas juntas, barreira New Jersey, alguma coisa da automação, que também é um capítulo à parte, muita informações sobre automação, não só em termos de TI de tudo, mas em termos do que vai ser ofertado ao usuário. Eu acho importante a gente fazer um approach. E aí a perfuratriz Jumbo, a perfuratriz Sandvik, que eu falei como é que ela perfura. Ela tem um operador aí dentro que ele vai monitorando os equipamentos, mas ela é completamente automatizada, ela fura e ela vai aprendendo, né? Então, à medida que ela vai dando fogo, conhecendo a rocha, em função da velocidade que ele trabalha, do tipo de perfuração que ele faz, ele vai aprendendo e vai melhorando a eficiência do fogo, né? Quem trabalhou aí com pedreira sabe como é que funciona isso. Então, a razão de carregamento, que pode chegar a 0,4 no primeiro fogo, é 0,4 kg por metro cúbico, ele vai chegar em 0,3, 0,25, à medida que, digamos assim, a rocha vai mantendo-se a condição e ela vai evoluindo, né? Como eu falei, a gente chegou a ter 6 máquinas dessas trabalhando, né? Todas aí da empresa contratada, né? Da Queiroz Galvão, que fez a obra para a gente. Então, são máquinas próprias, eu tenho impressão, posso estar enganado, mas eu acho que não existem assim, similares no Brasil, né? Inclusive, 3 dessas máquinas elas já tinham trabalhado no metrô de São Paulo e 3 foram compradas exatamente para a gente poder atingir os prazos necessários dessa obra. O túnel auxiliar, que eu ainda vou falar um pouco mais para o lado, mas o túnel auxiliar, ele aí em execução, os acabamentos de todo o sistema de segurança, né? O túnel principal aí já um pouco mais evoluído, essa tubulação aqui que está saindo de uma porta de emergência lateral, é a tubulação de incêndio, né? No alto da serra, nós temos uma caixa de 200 metros cúbicos, uma caixa d'água, né? Que é exatamente para o dispositivo de incêndio, né? Vocês estão vendo aqui as eletrocalhas aqui em cima do túnel principal, do túnel auxiliar, e tem N dispositivos aí em cima, né? Que eu até digo assim, se eu for falar em todos aqui, talvez eu esqueça, ou alguns que eu até não conheça, né? Mas talvez a gente possa ver um pouco para frente aí, deixa eu ver, depois ele aparece um pouco para frente, opa, desculpem. Gente, tem muita coisa aí, então eu estou sendo bem célere. O túnel auxiliar, o túnel principal, eu vou até pular um pouco aqui. O túnel auxiliar que nós estamos vendo, o túnel principal, desculpe, são 2 faixas de 3,60, 2 pistas, né? E uma de 3 metros, que seria o acostamento, com suas barreiras. E existe uma distância aí, que vocês estão vendo aí, entre o túnel auxiliar e o túnel principal, de 8,5 metros, e aí do lado você tem um túnel auxiliar. O túnel auxiliar, ele seria similar num prédio a uma escada de incêndio, né? Então, qualquer eventualidade que você tenha, qualquer problema que você tenha, seja um acidente que bloqueie o túnel ou um incêndio, você corre para o túnel auxiliar. Existem 2 portas corta-fogo pressurizadas, ou seja, os gases, a fumaça, que seja, ele não passa para o túnel auxiliar, e no túnel auxiliar só vão ter acesso os veículos da concessionária, seja guincho, seja ambulância, seja bombeiro, ou qualquer suporte necessário, e o usuário, a cada 200 metros, 250 metros, vai ter um acesso a esse túnel auxiliar e com todo o socorro que for necessário, né? Então, a segurança do túnel aí é absoluta. Aí já é a seção pronta, desenhada, né? Os ventiladores aí, a gente vai ver as fotos, eu vou até passar, porque vocês têm a foto não mostra aí a real dimensão de cada ventilador desse, mas são ventiladores exaustores, né? E cada ventilador desse custa 250 mil. É até um fato interessante, nós temos que ter no estoque, o bombeiro exige. Não é nem para pronta entrega, no estoque da obra, porque um ventilador desse, se quebrar, a troca tem que ser em até 24 horas. E aí uma série de dispositivos que tem um túnel, né? São 6 mil luminárias, né? Luminárias Philips, que elas, inclusive, elas trabalham mediante a luminosidade maior, menor, nos inbox, etc. Ela é dimerizada por conta disso. A seta X, né, para dar a direção que você pode ir, pista bloqueada, eventualmente. Os painéis de mensagem variável, que está aqui na setinha. São 600 câmeras dentro do túnel principal de detecção automática. Como é que funciona? Quem tem uma memória boa vai lembrar que no início lá aparecia o nosso Centro de Controle Operacional, que é o CCO. Mas essas câmeras, como você tem que ter um controle permanente de qualquer ponto do túnel, ela vai ter uma detecção automática. Como é que funciona isso? Você vê um cachorro correndo dentro do túnel, ela vai ver que é quase uma inteligência artificial. Ela não é exatamente a inteligência artificial, mas ele tem esse fundão de calcular pix a pix. Então, ela vê um cachorro correndo aí dentro.
ela automaticamente foca o cachorro, acende uma paura no painel do operador, do CCO, e aí o operador vai tomar providência, vai mandar uma viatura, vai mandar um veículo lá para tirar esse cachorro, esse animal silvestre, um pedestre, um andarilho, qualquer coisa aí que possa estar em risco e colocar o usuário em risco também, né? Existe um cabo aí que também isso é uma inovação, um cabo de detecção de gases perigosos, seja assim, gás carbônico em excesso, ou algum vazamento de algum gás que esteja sendo transportado aí por dentro do túnel. Então, esse cabo faz essa detecção. Você vai ter alto-falantes dentro do túnel para qualquer eventualidade. A pessoa que não veja o painel e, por um acaso, passe distraído. Esses alto-falantes vão dar orientações ao usuário, orientações em termos, obviamente, de acidente, de risco. Nós temos a obrigação também de ter Wi-Fi dentro do túnel para emergência. Os celulares vão ter que funcionar dentro dos túneis, né? Então, já existe um dispositivo aí, por intermédio de fibra ótica em antenas pontuais para o Wi-Fi poder funcionar dentro do túnel. O sistema de bombeiro, como eu falei, o sistema de interfone a cada 250 metros. Resumo, é uma parafernália aí gigantesca que tem funcionado. Marcelo, a gente tem até várias perguntas aqui sobre essa parte aqui. O colega Pedro Ketz, de Florianópolis, pergunta se os túneis estão sendo monitorados e por quanto tempo esse monitoramento será realizado. Você pergunta o monitoramento geológico, geofísico. Na verdade, o nome do colega é? Pedro Corrêa. Pedro, o monitoramento é feito hoje e ao longo de toda a concessão, que no nosso caso, como eu falei, é bastante informação, são 30 anos de concessão, né, já se passaram 5, então nós temos que fazer esse monitoramento de todos os dispositivos do túnel, dispositivo de qualquer movimentação anormal, e não só no túnel, né? Nós monitoramos já na Serra Velha, né, nós temos uma série de dispositivos de medições aí, porque aqueles taludes lá, que até me preocupam mais do que os túneis, né? Já que são taludes muito antigos, estão sujeitos a intempéries, eles são monitorados e vão ser ao longo dos 25 anos de concessão e seguramente depois que acabarem, daqui a 25 anos, 24 no caso, né? 24 e 25 e 24, 25 anos. Esse monitoramento vai ser de uma maneira mais moderna, mais eficiente, não sabemos como, mas ele tem que ser feito, sim, permanentemente. Qualquer estrutura da obra. Além do monitoramento sistemático no dia a dia, visual, né? Isso, inclusive, a concessionária, face às particularidades da Serra e do próprio Planalto, né? A gente faz diuturnamente, né? Quando a gente fecha a rodovia com 100 milímetros, com 70 milímetros de chuva, que o nosso sensor de pluviômetro já detecta, a gente já começa a fazer vistorias visuais para evitar desde uma queda de árvore, uma poça, até um desmoronamento de um talude. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui de Fernando dos Santos. Quem foi o projetista dos túneis? Rapaz, nós temos aqui vários projetistas. Então, da automação, eu poderia ir passar para você depois, porque, digo assim, talvez eu seja omisso com um e com o outro, e aí eu posso causar ciúme, né? Poxa, não falou do meu nome, então a gente pode passar assim. Mas a área ambiental é um projetista, a concepção dos túneis é outro, a automação é outro, né? Pavimento é outro, então a gente tem bastante gente. Você quer saber da escavação do túnel, deve ser isso aí. Aí eu posso passar depois com calma para vocês aí, eu acho que é até interessante, tenho certeza que eles vão ficar muito felizes que a gente compartilhe isso para vocês, entendeu? Mas nós temos aí bastante aí nessa área, e eu digo assim, para não ferir suscetibilidade, não ser injusto com ninguém, eu preferia passar até depois aí, a gente fica o compromisso aí, pronto, pessoal. Depois a gente manda a relação. De passar aí para vocês. São quantas subestações por túnel? É isso que eu ia comentar, era o último e eu tinha pedido até uma foto, mas como é muita informação, isso é relevantíssimo. Na verdade, eu não chamaria nem de subestação, entendeu, Aldo? Eu chamaria de usina de força, porque ela, além do princípio de subestação, elas têm grupos geradores, porque, obviamente, você tem uma parafernália dessa aí, uma quantidade imensa de equipamentos dessa, né? Nós vamos ter uma potência instalada aí de 4,6 mega, né? Então, nós temos aí, numa falta de energia convencional,
convencional que eu digo dos fornecedores tradicionais, no caso aqui é EDP, a gente tem grupos geradores que vão abastecer automaticamente, né? São 42 grupos geradores em 8 subestações barra-usina, né? Que vão alimentar toda essa trapizonda, toda essa infraestrutura, né? E é interessante aí a pergunta, porque face à tomada ambiental de todo o projeto e a crise energética que nós vivemos, nós já estamos com usina de energia solar pré-dimensionada e estamos nos preparando para a contratação dela. A ideia, no médio prazo, dentro de entre 12 e 14 meses, aí, é substituir, inclusive, o fornecimento de energia por energia sustentável, renovável, por energia solar, né? Energia solar. Energia solar. Eu tenho mais perguntas aqui de Newton Santos, tem pergunta de Ader, tem pergunta do colega José de Almeida, na verdade, mandando um abraço aos brasileiros pela obra de engenharia fantástica, que deve ser um orgulho para todo o Brasil. E tem também uma pergunta aqui, acho que já foi respondida, de Manuel Vieira, sobre como é o sistema de informação ao usuário sobre as saídas de emergência, mas você já explicou que tem alto-falante, tem os sinais luminosos. Mas vamos em frente, Marcelo, que eu acho que ainda tem alguns slides, né? Coisa rápida aí, você como moderador, Aldo, sinta-se à vontade. Como eu falei, a gente ia render bastante, mas é bastante informação. Respondendo a pergunta da Cláudia aí, e o contorno, digamos assim, eu vou falar muito rapidamente aqui, porque, digamos assim, é uma obra de extrema complexidade, mas se a gente for entrar nos detalhes aí, a gente vai levar aí mais outro webinar, né? A obra que nós relatamos aqui há pouco é a obra Vermelhinha, né? A obra velha, aqui a Serra Velha e a Serra Pontilhada, e o laranja, os contornos de Caraguatatuba e São Sebastião, que ele vai alimentar o Porto de São Sebastião. O Estado, ele, por uma série de questões aí, sejam técnicas, sejam contratuais, ele repassou essa obra também dos contornos para a gente, né? Face a modéstia à parte, por que não dizer, a eficiência que nós tivemos nas soluções, na gestão ambiental, inclusive, nós, a partir de outubro, estamos começando aí agora, e temos um prazo de 26 meses, agora concluindo em fevereiro a parte vermelha, a partir de outubro, 26 meses, vamos fazer os contornos de Caraguá e São Sebastião. A complexidade é um pouco menor, porque basicamente ele está fora da Mata Atlântica, né? Ele é uma região, tem alguma região de proteção, não é Mata Atlântica, ele atinge algumas áreas urbanas, mas respondendo, inclusive, a pergunta da colega Cláudia, aqueles viadutos que ela listou, ali são no sentido Caraguá, no sentido Batuba, desculpe, eles estão aqui pela Serra, né? Então, esses viadutos estavam parados, que era uma obra pública, e a partir de agora eles foram assumidos pela concessionária Tamoios, né? Então, já está se mobilizando para atacar todas as frentes dessa obra que estava paralisada, para a gente ter aí sucesso mais uma vez e concluir isso aí em 26 meses. Concluir em 26 meses. Está aí o contorno, basicamente, né? É mais 1 bilhão de investimento, 33,9 quilômetros de extensão. A gente vai ter aí mais 13,22 quilômetros de túneis, que somado aos 12,2 que já temos lá em cima, 12,6, desculpe, nós vamos ter aí só nesse conjunto, na concessão, 26 quilômetros de túnel, né? O resto terraplenagem, né? 26 meses, aqui está chegando aquele local que a colega perguntou, aqui no azulzinho, né? Aqui é a chegada da Serra Nova, né? Aqui é a Serra Velha que vocês estão vendo, a interligação. Então, essa obra nós já estamos desenvolvendo. Aqui é o Porto de São Sebastião, né? Vocês veem aqui na foto. Hoje, todo esse complexo, toda essa região, quem conhece a região como turista, como morador, aqui é a Rio Santos, né? Onde eu estou passando a setinha, né? A Rio Santos ela vai ser desviada nesse ponto, nesses 32 quilômetros aqui, e vai passar por fora de Caraguá, São Sebastião, vai entrar aqui por dentro da Serra do Mar, via túnel ou via viaduto em alguns pontos, atingir o Porto de São Sebastião, e daqui para frente ele atinge aí a Rio Santos de novo, né? A Rio Santos de novo, para quem conhece um pouco mais a região, aí é na direção aí de Maresias, de Santos. Do lado esquerdo aqui é no sentido de Ubatuba, de Paraty, Rio de Janeiro, né? Eu vou falar rapidamente aqui também de meio ambiente, que eu acho que é uma coisa que muito nos orgulha, seja pela preservação do meio ambiente, pelas soluções ambientais que foram dadas. São 4 estações de tratamento de água,
porque já que a água da construção que saía do túnel, seja da construção, seja das minas, e, como eu falei, o volume de água era muito grande aí dentro dos túneis, toda a água tem que ser tratada, né? Então, nós temos 4 estações de tratamento, essa é a maior, né? É uma estação de tratamento que filtra 20 mil litros de água por hora, né? Para poder ser devolvida à natureza, né? Então, é uma coisa assim, foi uma exigência ambiental, mas uma exigência assim, muito pertinente. Eu não sou exatamente da área de saneamento, mas eu imagino que uma estação com essa capacidade pode aí alimentar uma cidade de pequeno para médio porte, né? Para tratar água de esgoto, não é? Nós tivemos aí que, dentro das medidas compensatórias, plantar 424 mil árvores em regiões de Mata Atlântica, vocês têm um reflexo aí. Para vocês terem ideia, deve ter sido derrubada numa obra dessa envergadura aí, coisa de 15 mil árvores, né? E nós estamos plantando aí 424 mil árvores em região de Mata Atlântica. Então, o bônus para a natureza ele é muito grande, muito grande. Nós temos um centro de reabilitação de animal silvestre, um convênio aqui, eu não posso deixar de citar, a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, né? Um convênio com a gente. Nós já recebemos aí praticamente aí 7 mil animais, né? Esses animais aí são levados para lá, sejam animais feridos, animais abandonados, filhotes, sempre que possível, reintroduzidos na natureza, né? Então, é um trabalho assim, muito bacana e virou referência. Esse número é interessante, como a região era carente disso, animais encaminhados pela Tamoio foram só 155, né? E praticamente 7 mil animais aí do restante da mata, que a Polícia Ambiental leva, ou terceiros, ou animais apreendidos. Então, um trabalho aí bastante interessante. Aqui é uma passagem de fauna que muita gente diz, pô, vai passar mamute aqui. Mas são 2 regiões assim muito importantes, que foi um viaduto que foi feito, né, para poderem passar esses animais todos aqui de uma reserva de mata ciliar para outra, né? Ela tem uma largura de viaduto, as passagens de fauna. Estou sendo bastante rápido, porque eu sei, Aldo, que nós já estamos aí com o tempo estourado, mas eu não poderia deixar de falar dessas situações, né? É um muro de contenção para proteger a mata também, esse muro aí é com geotexto, né? Tem 32 metros de altura, foi feito para construir uma praça de pedágio, né? E foi uma solução ambiental que, inclusive, foi premiada também, né? Os prêmios que nós recebemos aqui, eu acho que é um pouco chovendo molhado. É uma rodovia que ela tem 100% de Wi-Fi na rodovia para atender o usuário, né? Ainda não é o Wi-Fi aberto, 100% da rodovia monitorada por câmara, e os prêmios que nós recebemos, e que a gente aí, essa apresentação aí vai estar disponível a todos. E quem quiser aí depois vai ter a oportunidade de ver ou de fazer perguntas aí por intermédio do nosso site aí. Não poderia deixar de falar também, eu acho que essa última lâmina, né? Que também nos deixa muito orgulhoso, né? Essa quantidade de óbitos aí, de acidentes de trânsito antes e depois da assunção da rodovia pela concessionária, né? Então, no período entre 2009 e 2014, nós tivemos N acidentes de trânsito e redundaram em 152 vítimas fatais. Entre 2015 e 2021, nós tivemos 17 vítimas fatais. Então, acho que esse gráfico talvez seja o mais importante de tudo que nós falamos aí, né? Nós estamos dando conforto ao usuário, nós estamos preservando o meio ambiente, nós estamos dando viabilidade econômica maior para uma região, trazendo desenvolvimento, mas, sobretudo, estamos salvando vidas. Gente, me desculpem a velocidade, mas eu gostaria de falar tudo e muito mais, mas... a gente tem que depois fazer uma série. Aí, tem que fazer depois. O que deu tempo, entendeu, Aldo? Face ao prazo que nós temos aí, né? Eu passo o comando para vocês aí e agradeço. Eu vou fazer apenas algumas oportunidade. palavras